Salve, salve família, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí trazer as notícias agora da tarde, né? As situações aí de reforços, né? Mais nomes começam a aparecer aí pro Vasco poder analisar as contratações. Vamos falar aqui de mais um jogador equatoriano que vem sendo oferecido ao Vasco. A comissão técnica e a diretoria do Vasco já está analisando esse nome e também do outro jogador, né? Que é o Antônio Valência. E também vamos falar aí do Fernando Miguel, que se aproxima dos 100 jogos com a camisa do Vasco. O jogador não escondeu aí a sua emoção por estar vestindo a nossa gloriosa camisa. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, muito fácil. Se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar a 110 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. E compartilhe o nosso canal com seus amigos, né? Traz mais vascaínos aqui pra gente chegar nessas marcas muito importantes aqui dentro do YouTube, continuar crescendo cada vez mais com o nosso canal. Bom, pessoal, o goleiro Fernando Miguel se aproxima aí dos 100 jogos com a camisa do Vasco. Ele atualmente está com 98 jogos nas costas, né, defendendo aí as cores do Vasco. Desde a sua chegada, vindo do Vitória da Bahia, o goleiro vem se firmando aí como titular do Vasco. Chegou até um certo ponto em 2018, quando ele tinha acabado de chegar no Vasco, passou a ser titular da equipe, até barrando, às vezes, o Martin Silva aí do time titular. E o Fernando Miguel se consolidou mais no gol no ano passado, né? Continuou sendo o goleiro titular do Vasco. E nesse ano, muitos torcedores do Vasco viram algumas falhas no Fernando Miguel, principalmente em saídas de bola, né? A gente via escanteio para outro time. O Fernando Miguel sempre, às vezes, falhava e o adversário acabava fazendo os gols. Ele conseguiu dar a volta por cima, está jogando muita bola. E atualmente na temporada aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que o Vasco, infelizmente, já foi eliminado, ele salvou em muitas partidas o nosso time. Aqueles pênaltis contra o Goiás, o Fernando Miguel, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes heróis daquela classificação. Também teve um pênalti aí já nesse último domingo, né, contra o Red Bull Bragantino, que ele defendeu. Se ele toma gol, infelizmente o Vasco sairia derrotado daquela partida. E graças ao Fernando Miguel, a gente hoje se mantém na quinta colocação aí com 18 pontos, com um pontinho conquistado naquele jogo que poderia vir com a derrota se ele não defende o pênalti. Ele também tinha defendido aquele pênalti contra o Coritiba, né, mas ele adiantou o pezinho lá, pôs um pé na frente, não ficou com o pé na linha e infelizmente o Vasco não conseguiu vencer aquele jogo, perdeu. Pelo contrário, se o Fernando Miguel tivesse permanecido com os dois pés na linha, ele teria defendido o pênalti e o Vasco teria aí pelo menos mais um ponto na tabela, já que vacilou feio naquele jogo contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Fernando Miguel tem tudo aí para ajudar o Vasco nessa temporada, continuar salvando aí a meta cruzmaltina, porque o Vasco caiu bastante e os adversários estão aproveitando mais disso e vem aparecendo a estrela do Fernando Miguel, salvando aí muitas jogadas dos adversários. A gente torce para que ele continue nessa boa fase e que passe segurança aí para nós torcedores e que não volte a falhar, né? Como ele estava falhando no início do ano, saída de bola, por mais que tenha ficado parado em goleiro por conta da pandemia, que a gente sabe que é uma posição especial, diferenciada, o goleiro tem que estar sempre atuando, mas o Fernando Miguel voltou bem e, na minha opinião, ele deve sim ser mantido aí tranquilamente como titular, apesar de ter muitos torcedores do Vasco que são a favor da escalação aí do goleiro Lucão como titular, que, diga-se de passagem, é um baita goleiro e com certeza vai ser aí o goleiro titular do Vasco nas próximas temporadas aí e ajudar muito ainda o nosso time no futuro. Deixa aí nos comentários se você gosta do Fernando Miguel, se você acha que ele é um bom goleiro para continuar aí na meta cruzmaltina. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação de jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Mais cedo a gente falou aí da situação do Juliano e também do Alex Teixeira, né? Alex Teixeira, o salário exoberante, 3 milhões por mês o cara ganha, fora da realidade financeira do Vasco. O Alexandre Campelo falou sobre isso. O Juliano, jogador que a gente trouxe também aqui, que o jogador está sendo muito especulado por vários clubes aqui do futebol brasileiro. E seu último salário lá no futebol do Oriente Médio era 1.300.000. Impossível o Vasco arcar com salários assim e praticamente está descartado essas contratações e pode esquecer que não vai vir esses jogadores mais para o Vasco. O Vasco negocia atualmente com o Antônio Valência e surgiu mais um equatoriano na parada. É o atacante aí, Jefferson Monteiro, jogador que está sem clube, 31 anos,
ala, joga pelas pontas, também joga um pouco às vezes de centroavante, mas a sua função mesmo é jogar pelo lado de campo. Ele fez a sua carreira praticamente toda jogando no futebol inglês, teve algumas passagens por clubes da Espanha. O seu maior clube na carreira, na minha opinião, foi o Villarreal, apesar dele ter jogado também no Real Betis, ambos da Espanha. O jogador tem uma baita qualidade na velocidade, tem uma boa certa mobilidade, mas eu não sei se seria tão válido assim a sua contratação, porque o jogador não faz gols. O Germancano nessa temporada, se brincar, tem mais gols que o Jefferson Monteiro na carreira dele inteira. O jogador, apesar de ser sempre convocado para a seleção equatoriana, é um jogador de lado de campo, ele não é aquele centroavante finalizador e por isso tem poucos gols na carreira. Eu disse, o jogador está parado, apesar de ter uma idade um pouquinho avançada, 31 anos, né, já começando a ser aquele jogador que encaminha para o final de carreira. Não sei como que chegaria esse jogador às condições físicas que ele está, já que ele está sem clube desde a sua saída do Birmingham, da segunda divisão da Inglaterra, no final dessa temporada. E o jogador é parça do Valência, né, que também está sendo negociado com o Vasco, também está sem contrato e tem uma idade já um pouco avançada, 35 anos. O Valência, diferentemente do Jefferson Monteiro, jogou num time grande, jogou no Manchester United aí por muitos e muitos anos. É um jogador muito experiente. Na minha opinião, seria muito válido a contratação desse jogador, mesmo ele tendo a idade avançada. Se o Vasco contratar os dois, provavelmente eles serão titulares da equipe, né? O Jefferson Monteiro virá para jogar ali pela ponta direita e o Antônio Valência jogando de lateral direito. Ele também joga no meio e na ponta também direita. E as informações que surgem é que já a diretoria do Vasco e a comissão técnica já estão avaliando esses possíveis nomes que estão sendo oferecidos ao Vasco e provavelmente, se a comissão técnica, o Ramon Menezes, os seus preparadores físicos e também a diretoria der ok, o Vasco vai fechar aí a contratação desses dois jogadores. E o melhor pro Vasco é que os jogadores estão livres no mercado, né? E vamos aguardar aí os próximos dias, ver o desenrolar dessa negociação, se o Vasco vai fechar a contratação desses dois jogadores equatorianos. Jefferson Monteiro, eu prefiro esperar, caso ele seja contratado, para analisar melhor o seu futebol, já que eu não estava acompanhando ele no futebol inglês, jogando a segunda divisão da Inglaterra. É bem difícil de acompanhar esse jogador. A gente sabe algumas coisas por alto, né? Ele sempre está sendo convocado pela seleção do Equador. Como eu falei, ele fez a carreira dele praticamente quase toda jogando na Inglaterra, jogou muitos anos no Swansea, quando estava na primeira divisão, na Premier League, mas eu não sei como que está a condição física do atleta atualmente, já que ele está sem clube. Vamos aguardar aí. E o Antônio Valência, eu espero que o Vasco contrate esse jogador, porque é um baita reforço. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscrevem no canal e comenta aí sobre esses jogadores equatorianos especulados no Vasco. Você acha que o Vasco tem condições de contratar ele? Se você é a favor da contratação aí do Jefferson Monteiro e também do Antônio Valência. O Alex Teixeira, Juliano, é passado, é sonho, não vai ter como o Vasco contratar esses jogadores. Bom, meus amigos, é isso aí. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!